Ele é formado em letras e é ex-professor de português numa escola pública. Em 2014, participou do reality show MasterChef, a partir do que decidiu seguir pelo ramo da gastronomia profissional. É também o idealizador do programa social Filhos do Gueto, que ensina jovens de periferia a lidar com a gastronomia. Com vocês, Jaime Júnior. Jaime, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e estar aqui conosco. Obrigado, Álvaro. O prazer é meu. Quando é que você começou a se interessar por gastronomia? A gastronomia, acho que desde que eu nasci, né, Álvaro? A gente, né, o hábito de cozinha, mas para cozinhar mesmo foi na adolescência. Minha mãe não cozinhava muito, tinha uma tia que cozinhava, tia Loura, e é a minha referência, acho que na adolescência. Você sempre foi fã de comida? Sempre gostei muito de comer, de cozinhar. Eu também. Fui aprendendo devido à necessidade do dia a dia, né? Mas sempre gostei muito. Legal. E quando você percebeu que a gastronomia poderia ser um pivô de transformação social? Na verdade, foi meu filho, Álvaro, que descobriu isso. Foi quando eu iniciei a minha carreira culinária, né? Participei do MasterChef Brasil, da primeira temporada. E meu filho falou, pai, se inscreve. Eu falei, não vou me inscrever nisso daí, deve ser tudo combinado, esses negócios de reality show. E aí, devido à insistência dele, ele me inscreveu, na verdade, no programa. E eu aceitei o desafio para não frustrar ele. Mas foi o meu filho que teve essa descoberta aí. E como foi passar pelo programa? Como é que foram as suas experiências, a percepção sobre os outros candidatos, sobre como a culinária é vista, a gastronomia é vista à luz da televisão? Qual é o seu? Olha, para mim foi um pouco difícil, porque os participantes eles tinham uma bagagem monstruosa em relação ao que eu acreditava ser a gastronomia. E eu nascido e criado na periferia, a gente não tem muito não faz parte da cultura a culinária, né? Então a culinária da periferia é de vez em quando ir no fast food, quando você consegue se programar para ir, então não tinha muita referência culinária. E aí fui aprendendo muitas coisas ali no decorrer do programa e pesquisas na internet. A internet sempre, né? Sempre. Você tem uma participação importante em Itaquera, né? Conta isso pra gente. Itaquera. Eu sou nascido na Coab 1, Arthur Alvim, próximo a Itaquera. Tenho 37 anos, nasci lá. E eu percebi essa necessidade, porque o jovem de periferia, ou ele muitas vezes acaba indo para um lado, né, da criminalidade ou das drogas por uma falta de oportunidade. E todos os projetos sociais que tem na periferia, eles são sempre voltados para futebol ou futebol, eles não têm muita opção. E a gastronomia eu sempre gostei, e aí eu falei, por que não, né, unir as paixões que eu tenho, que sou professor de formação, e lecionar em um projeto social que poderia mudar a vida desses jovens. E aí, conversando com a Ana Paula Padrão, que é a apresentadora do MasterChef, ela me deu essa sugestão, e aí nasceu o projeto Filhos do Gueto, que mesclava essa necessidade da periferia com a experiência que eu tinha de lecionar. Você vê o pessoal que participa realmente interessado em aprender a gastronomia ou mais ali passando o tempo? Como é a sua percepção sobre a aderência dessas pessoas? Os adolescentes que passam no projeto Filhos do Gueto são adolescentes de 15 a 29 anos. Então a gastronomia ela é só um plano de fundo. O nosso objetivo é que esse adolescente ele consiga sair daquele meio vicioso e que ele consiga progredir na vida dele. Então temos alunos hoje que optaram, né, por atuar na área de gastronomia, outros pela área do direito, mas a gastronomia ela é um plano de fundo, é só para atrair esse jovem, para que ele consiga depois ele, né, ter um norte para a vida dele. Você fisga pela barriga. Fisga pela barriga, melhor que pelas drogas, né? Com certeza, sim. Né? Claro. Porque, Álvaro, se você perceber, a gente sempre come com pessoas num momento de alegria. Você não come com o seu inimigo. Sem dúvida. Então a gastronomia, ela ajuda você a unir pessoas. A gastronomia, ela muda a vida e a percepção das pessoas, né? Mesmo numa guerra, diante de qualquer cenário, a pessoa, quando ela está comendo, você vai comer com pessoas que você ama ou que você tem um carinho. Então a gastronomia ela muda e ela unifica os povos, eu acredito. Em termos a gente apresentou algumas iniciativas no começo do programa. Em termos dessas, o que você acha aí da função social desse tipo de iniciativa de maneira mais ampla? Você acha que a gastronomia tem espaço para de fato mobilizar as comunidades no Brasil, as pessoas carentes, enfim, para ter uma função como a música e como você colocou o futebol, ou na verdade o interesse é muito restrito para tanto? O interesse ele é muito restrito, Álvaro. Infelizmente a gastronomia hoje ela é gourmetizada. Então se você pegar antigamente, na época talvez nossos avós, a gastronomia ela era a cozinha. Então você tinha a cozinheira.
Hoje você tem o chefe de cozinha, e o conceito, o raio gourmet que eles chamam, né? Sim. Então, infelizmente, a gastronomia, quanto mais ela se gourmetiza, né? Mas ela acaba sendo um pouco excludente, né? Mais fica difícil o acesso. Como é a relação desses jovens num programa social, na parte que concerne a gastronomia, em relação aos ingredientes que não são acessíveis no dia a dia? Você sente que há um certo distanciamento ou, ao contrário, há uma empolgação em lidar com iguarias, etc? Como funciona Existe uma empolgação, Álvaro, porque como você mesmo citou, eles não conhecem. Então, o nosso curso, Filhos do Gueto, o adolescente de periferia, ele tinha acesso ao carré, ele tinha acesso a ingredientes do mundo inteiro, ingredientes também da região norte, nordeste do país, que são ingredientes muito caros hoje para um jovem de periferia. Então isso gera uma curiosidade, essa experiência dele ter o sabor, dele poder conhecer a textura, porque muitas vezes ele vai comer um prato que ele comeria talvez se ele fosse fazer uma viagem para o exterior. Então ele tem a oportunidade de comer esse mesmo ingrediente durante a aula, e após a aula nós oferecemos toda essa comida para os familiares e para os próprios alunos, porque essa comida ela não pode ser doada, então a gente também não vai desprezar. Então ali eles têm a oportunidade não só de conhecer o sabor da comida, e também toda essa textura, a origem. Então isso gera uma empolgação, sem dúvida nenhuma. Como vocês fazem para financiar esse projeto? A gente depende exclusivamente ou de emenda ou de apoio do mercado privado, o que é muito difícil hoje também. Entendi. E você vê futuro para um projeto como esse, ou você acha que a tendência é não haver recursos para continuá-lo? Como você percebe isso? Infelizmente a tendência é não haver recursos, Álvaro. Gostaria que talvez os políticos ou mesmo o mercado privado dessem mais atenção para esse tipo de projeto, mas o Filhos do Gueto é um projeto pioneiro. Nós temos outros projetos que trabalham numa linha similar, mas você pode pesquisar na internet. O Filhos do Gueto ele é um projeto pioneiro, me arrisco a dizer, no Brasil, porque o jovem que ele participa do Filhos do Gueto, eu posso afirmar para você, que ele teria preparo para trabalhar numa cozinha de alta gastronomia de São Paulo ou até mesmo do mundo, pelo conhecimento que ele tem ali. E é um curso que ele acaba sendo muito caro, então infelizmente o apoio tanto do mercado privado como do setor público é muito difícil. A tendência, infelizmente, é de se findar. Tá certo. Muito obrigado por ter participado, foi uma satisfação conversar com você. Obrigado, Laura. Foi um prazer, foi uma simpatia. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Semana que vem estaremos de novo com quem vem causando em São Paulo. Até lá!